Seja bem-vindo a mais um podcast da Câmara de Piracaia, o lugar onde você conhece o que tem de melhor na nossa cidade. Estamos prestes a comemorar os 205 anos de Piracaia nos próximos dias. E nada melhor do que conhecer ainda mais a nossa cidade com alguém que conhece como a palma da sua mão. Por isso, hoje recebemos aqui o senhor Benedito da Cunha, conhecido como Seu Dito, que é historiador da nossa cidade e sabe tudo de Piracaia, né, Seu Dito? Muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, obrigado. O senhor é nascido e criado em Piracaia, passou a vida toda lá? Não, eu nasci em Joanópolis. E por circunstância eu vim mudar e mudei para Piracaia. Então eu mudei para Piracaia e, por incrível que pareça, entrei na prefeitura municipal. E aí, por ironia do destino, eu vim trabalhar na biblioteca pública. É onde eu pude aperfeiçoar meus conhecimentos sobre a história da região, sobre tudo o que acontecia em Piracaia. Aproveitei a oportunidade. Muito bacana, Seu Dito. Então, conta pra gente um pouco sobre a fundação de Piracaia. Como é que foi? Sim, eu vou tentar tudo, explicar certinho, porque o pessoal não conhece como é que foi a situação política dela. Todo mundo sabe que entre o século XVII, século XVIII e o século XIX, para se fundar uma cidade, você tinha duas coisas. Um, pela passagem das bandeiras, onde que a cidade servia de apoio para eles. Ou por uma sesmaria, uma terra doada por alguém que construísse uma capela. E assim aconteceu. Para se formar uma cidade naquela época, tinha que existir um capelão, né? Tinha que existir um capelão e que dissesse missa e fizesse batizado. E assim ocorreu com Santo Antônio da Cachoeira, porque vamos dividir a cidade em dois períodos. Né? No tempo que ela era Santo Antônio da Cachoeira, porque eu vou lá Piracaia, agora não foi fundado como Piracaia. Então, Santo Antônio da Cachoeira e a partir de 1906, Piracaia, que foi trocado o nome. Então, o seguinte, a dona Leonor era proprietária de uma grande quantidade de terra, uma vasta extensão de terra que pertencia à vila de Atibaia e também à freguesia de Nazaré. Ela era devota de Santo Antônio e resolveu fazer com os filhos dela, escravos, fazer uma festa lá e construiu uma igrejinha em louvor a Santo Antônio, de pau a pique. O que aconteceu? Fizeram tudo, a turma aproveitaram, mataram boi, fizeram a comida lá e aí veio o que aconteceu. Aí tinha que ter um padre para benzer a capela. A capela era para ser a capela curada. E o Santo Antônio é padroeiro da cidade. Sim, é o Santo Antônio, justamente no dia do Santo Antônio. Então, mas só que o padre que vinha da freguesia de Nazaré, ele não pôde comparecer. Aí ele chegou no dia 16. Aí ele chegou e venceu a capela. Aí o que aconteceu? Dona Leonor também não fundou Piracaia pensando que ela ia ser Piracaia, não ia ser o que é hoje. Ela nem pensava nisso. Mas acontece que ela tinha um neto que ela custeou o estudo dele para padre, que naquela época era difícil. Ela custeou. E na fundação da cidade, quando depois disso aí, o pessoal aglomeraram em frente à capela. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a morar em frente à capela assim, e a cidade começou a se expandir e começou a descer. Então, o que aconteceu? Aí, como a cidade já tinha, aí ela trouxe o neto dela, tinha que ter um meio de transformar numa freguesia. E para transformar a cidade numa freguesia, tinha que existir um capelão e tinha que ter uma grande quantidade de terra doada por alguém. E nesse caso, Dona Leonor já tinha doado a serra. Aí o padre começou, o padre Camilo, que hoje é um ilustre desconhecido em Piracaia, que ninguém sabe, mas ele foi o culpado de tudo isso. O que o padre Camilo fez? Ele começou a lançar os pauzinhos dele, criou o batistério, criou a pia batismal, fazia casamento. Aí, o que houve? Estava começando a criar a freguesia. Mas tinha um empecilho. E como é que eu ia transformar a freguesia? Porque já existia a freguesia de Nazaré, pertinho. A freguesia de Nazaré. Já existia a vila de Atibaia, que é o município, que vila naquela época a denominação é município. Já existia a vila também. E também existiam os termos da cidade de Bragança. Então tudo pertinho.
Mas o padre não parou, né? Como ele usando as prerrogativas dele, ele começou a dançar os pauzinhos, até que conseguiu, foi o dia 5 de março de 1886, transformou isso aqui numa freguesia. Transformou Piracaia, Santo Antônio da Cachoeira, numa freguesia. Aí o desenvolvimento foi rápido, aí precisava transformar em município. Aí as licenças estavam prontas para transformar em vila. Vila seria município naquela época. E para transformar isso, tem que pedir ordem para o governador da província. O que é a província? Província é o estado local, a província de São Paulo, é o estado de São Paulo, que naquele tempo não falava estado, é província. Então, aí veio o decreto da província de São Paulo, transformou Santo Antônio da Cachoeira numa vila. Então, quer dizer, primeiro a cidade não foi fundada como Piracaia, era Santo Antônio da Cachoeira. Santo Antônio da Cachoeira. Mas então, por que a mudança para Piracaia, hein, seu Dito? Então, eu acho assim. Então, aí o que foi a mudança de Piracaia? Acontece que houve muita coisa, eu até vou falar aqui, vou falar assim. Tem a colinha aí, pode olhar na colinha. Já vou lá na colinha aqui. Nós temos, então, nós temos aqui, dia 5 de março de 1836, freguesia. Dia 24 de março de 1859, elevação da vila. Agora eu vou explicar por que motivo da fundação de freguesia. Porque os recursos que vinham da freguesia, para a freguesia de Santo Antônio da Cachoeira, passava por freguesia de Nazaré. A freguesia de Nazaré repassava o dinheiro. E a turma queria receber, tinha que passar por lá, vinha da província de São Paulo, para a freguesia para a vila de Atibaia, passava para Nazaré e depois passava para Santo Antônio da Cachoeira. Aí resolveu passar a categoria de vila, transformando no município. E também aí já tinha Câmara, aí é a construção da Câmara, porque a Câmara que mandava na cidade. Aí que o prefeito, na realidade, é intendente. O intendente é indicado pela Câmara, não é prefeito, não é nada. É o que tomava conta da cidade. Então dia 24, isso que eu falei, voltando assim, aí no dia 25 de agosto de 1892, o dia 21, esse aqui, deve ser aqui, dia 5 de março, categoria de cidade, categoria de cidade, ela foi elevada à categoria de cidade em 21 de março de 1885. Quer dizer, foi subindo aos poucos. Subindo a graduação, foi gradativamente. Depois, no dia 25 de agosto de 1892, ela foi elevada à comarca. O que quer dizer? Que aí já tinha o poder judiciário instalado. Aí eu não precisava mandar os processos para fora, já tinha a comarca. E no dia 20 de agosto de 1906 passou chamar Piracaia. Agora vamos chegar lá, o que é a Piracaia. Por que Piracaia? Vamos aprender com o seu Dito. Porque sobre a denominação do Brasil naquela época, eles queriam tirar o nome de origem portuguesa, que era muito... Eles queriam colocar uma coisa idêntica com o Brasil mesmo. E aconteceu com muitas cidades que tem um nome assim indígena. E a comissão que veio para escolher o nome de Piracaia, eles viram uma pedra lá nos confins de Piracaia, que faz a divisa lá com hoje chamado bairro dos Cunha. E essa pedra chamava Piracaia. Mas por que Piracaia? Porque essa pedra exalava um cheiro de peixe. Aí eu sou pescador para perguntar, mas por que Piracaia? Aí chegou, porque a turma deduzia que os índios iam pescar no Rio Cachoeira e assavam o peixe lá na pedra. Aí a turma falou, pedra Piracaia, esse é o nome para Piracaia. Mas só que falou em Piracaia, mas ninguém sabia o que era. O que era o nome? Pirá é peixe. Pirá é peixe e caia é queimado. Mas tem outro historiador também que eu li que falou que era cardume de peixe. Eu conheço mais por esse nome comum mesmo. Aí, nesse tempo, Piracaia já mudou de nome. Passou aí a 20 de agosto de 1906, ela passou chamada Piracaia. Dizem que a cidade é a terra do peixe, né? Por isso o nome é peixe frito. Então, em vez do pessoal chamar de peixe queimado, é peixe frito. Todo mundo que nasce em Piracaia é peixe frito. Mas aí, recapitulando, o que aconteceu? Na mudança de nome, mas no raiar do século XIX, no século XIX, no século XX, do século XIX para o século XX, Santo Antônio da Cachoeira é essencialmente agrícola.
E a produção que eles tinham eram os cafezais. Os cafezais dominavam tanto a cidade assim que parecia um tapete verde, tudo isso só era café. E a cidade tornou-se muito rica, os fazendeiros vinham lá de fora requisitavam o arquiteto de fora para poder fazer aqueles edifícios que tem hoje, que muitos foram destruídos, mas ainda tem lá hoje esse edifício, a criação do grupo escolar. E nesse momento, Piracaia batia a região aqui, batia Bragança, batia na economia. E veio a linha do trem também, fizeram um esforço danado para trazer o ramal do trem, que os cafés eram transportados por tropa de burro, mulas, vinha até trazer, era um sacrifício. Aí o coronel Tomás Cunha, que era o prefeito da época, ele conseguiu com o esforço do governo trazer o ramal, e no dia 14 de fevereiro de 1914, no dia 1º de fevereiro de 1914, ele trouxe o trem, chegou o trem em Piracaia. Então, quer dizer, o café foi muito importante também. Exatamente, da economia. Além do café também tinha, antes, não falei também da produção de algodão. Era muito importante também o algodão. Mas só que houve um problema, né? A partir de 1929, quebrou a Bolsa de Nova York, né? Aí sim, aí o que aconteceu? Muitos fazendeiros foram arruinados, teve lugar que queimaram o café, porque quem que queria comprar café, a bolsa foi um desastre mesmo na economia mundial. E também, eu não falei ainda, nós tivemos também uma epidemia tremenda aí em Piracaia, que foi a gripe espanhola, que quase hoje representa o que está acontecendo hoje. Chegou em Piracaia também a gripe espanhola? A gripe espanhola, ela foi combatida numa situação com o poder econômico que tinha a cidade, e faleceu só uma pessoa, sendo que no mundo morreu milhões de pessoas. Foi quase 1/3 da população da Europa. Quando eu estava fazendo um trabalho um dia sobre isso, eu pensei comigo, você já pensou se um dia apareceu aí uma pandemia dessa? Há 100 anos apareceu. Olha, para que pensamento? Eu não marquei no livro que eu estou fazendo, devia ter marcado isso. Apareceu essa é terrível. Eu falei, caramba, e coincidência, 101 anos, de 100 anos apareceu. Bom, deixando isso de lado, aí vamos acontecer. Aí a economia com a quebra da bolsa, como eu falei, a cidade parou, não tinha mais nada. Veio a indústria Bata, que instalou, deu bastante emprego em Piracaia, mas não foi suficiente. O pessoal não conseguia desenvolver. Até que em 1966, o Brasil, o governo do estado resolveu fazer um estudo sobre os rios das regiões para fazer o transporte de água para São Paulo. Aí foi criado a Comasp e a região, e o central de tudo foi escolhido Piracaia. Por que Piracaia? Porque tinha o rio Cachoeira. Aí a cidade mudou do dia para a noite, porque caminhões e gente de todo o Brasil chegando e fazendo. E o Brasil, na época, estava com dinheiro, porque vivia o regime militar. E estava na época do governo revolucionário, que era governo militar, aquele negócio da ditadura e tudo, e o dinheiro caiu, vinha para os governos, e aí aproveitaram para fazer o sistema cantareiro, que começaram a barragem de Piracaia. Que também foi muito importante para o desenvolvimento da cidade. Sim, numa parte, muito bom para a cidade, porque o que aconteceu? A cidade tinha muita gente que veio de fora, né? Então expandiu a cidade, começou a aumentar o loteamento, a economia aqueceu, porque tudo dependia. Deu emprego para a região, até vinha gente de Bragança, vinha gente de Atibaia trabalhar em Piracaia, fora os que vinham do Brasil, do sul do Brasil, do norte do Brasil, vinham para todo lugar. Então a cidade foi transformando e cresceu muito. Mas aí veio um problema também, que se por um ponto de vista ela foi benéfica, por outro lado ela foi maléfica. Por quê? Ela destruiu as plantações, as terras férteis que existiam no lado do rio. Outra coisa também, proporcionou muita gente, pescadores, e a destruição do meio ambiente também, que destruiu também para fazer aquilo, eles desmataram tudo, pegaram os animais. Então, resumindo, numa parte foi bom e na outra parte não foi muito aproveitado isso aí também.
Bom, passando esse período, a turma lá não conseguiu transformar isso para mudar a economia de Piracaia, que ela continua lenta, ainda gradual e lenta. Aí veio o ciclo do sapato. Aí tem muita indústria de sapato, tinha umas 15 indústrias, era microempresas, mas dava muito emprego em Piracaia. Quando a gente chegava assim, ela tem uma rua chamada Rua Marechal Deodoro, o pessoal, na hora do almoço, assim, enchia de gente, pagando prestações, pagando, almoçando em restaurante que tinha. Estava expandindo a cidade, novamente a expansão. Mas o que aconteceu? Aí veio os sapatos da China, entrou no mercado também. Aí as indústrias de sapato em Piracaia caíram. Hoje a cidade caminha, rumo, está crescendo, mas é uma cidade que cresce, né, só no comprimento, porque ela está seguindo os cursos do rio, mas ainda tem muita coisa para acontecer ainda. E espero que a economia que ande lá, a economia ande como antigamente andou. Mas teve suas paralisações. Vamos ver daqui para frente. Exatamente. É o que eu torço aí, a cidade que eu escolhi para viver, eu torço para isso. E meus filhos nasceram lá, tudo lá, eu casei lá. Então, a gente torce para o local que a gente encontra. Mas, enfim, também, agora, tem as curiosidades em Piracaia. Você queria falar das curiosidades em Piracaia? Muita curiosidade. O senhor falou bastante sobre essa questão da economia, das barragem, tudo mais. da economia. Não dá para a gente falar do sapato sem falar do Jean Antonin Bata, né, seu dito? Sim, o Jean Antonin Bata foi um fenômeno. O que aconteceu? Parece que ele veio fugido da guerra. Mas, mesmo assim, a cidade estava cambalida. Por quê? Porque nós enfrentávamos o país pós-guerra, revolução de 30, 32, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí estancou a mesma cidade, paralisou mesmo. Aí o Jean Antonin Bata chegou em Piracaia na década de 40, na década de 1940, ele chegou lá, ele construiu a bata, porque a bata dele tinha um costume curioso, bata, que é o Jean Antonin Bata tuba, ele pegava tuba na frente. Então todas as indústrias dele, inclusive tinha no Canadá, tinha no Brasil, era bata tuba. E ela alavancou a economia de Piracaia, uns tempos, mas depois ela caiu em declínio, ela desapareceu. E hoje Piracaia mais vive, na minha opinião, de muita gente que sai fora trabalhar. Hoje o pessoal sai fora, porque as indústrias lá também não comportam, tem pouca indústria, hoje não tem indústria como tinha. O pessoal vai trabalhar fora. E o pessoal que movimenta fora traz o dinheiro. E tem muito também ao redor da barragem, os condomínios, aumentou muito o condomínio, aquele pessoal que tem o poder aquisitivo alto, então eles compram chácara lá e faz isso aí. Isso aí tem movimentado muito a cidade também. E o supermercado, e as padarias, tudo... A gastronomia também aumentou um pouco. Isso aí que Piracaia vive. Agora eu vou falar sobre as igrejas. Igrejas de Piracaia também é importante porque essas cidades do interior atraem muito turismo religioso. Sim, também, né? Então, exatamente. E o que chama a atenção em Piracaia é que a igreja teve em Piracaia, a igreja, a matriz teve 3 períodos. Período de pau a pique, até 1836. Aí, com a chegada do padre Camilo, ele resolveu fazer uma igreja de alvenaria. Mas essa igreja não cabia o pessoal. E o pessoal tem um negócio, e os escravos também frequentavam mais lá em cima. Mas a turma tinha um costume de dizer que os escravos se sentiam constrangidos de assistir a isso aí. Mas não era motivo. Os escravos queriam construir uma igreja para eles. Mas porque não cabia, porque a igreja era pequena. A igreja é uma pequena, não cabia, porque a igreja não proíbe ninguém, essas coisas, não proíbe. Todo mundo. Então o pessoal os escravos resolveram fazer uma igreja, a igreja do Rosário. E fizeram no estilo barroco. Fizeram no estilo barroco e hoje conserva tudo. E foi levantado também de taipa. O barroco, você sabe, né? A situação, a arte que eles tinham assim, durante o Império, assim, né? Então fizeram os altares de madeira, assim. Mas também foi feita era uma cidade chamada de igreja, eu dou o nome Igreja Imperial. Imperial? Imperial. Por que Imperial? Ela é o seguinte, porque a igreja pertencia ao Estado. A igreja pertencia aos Estados. Ela só deixou de pertencer ao Estado com a proclamação da República.
Então aí eles colocaram na igreja aquele símbolo, o escudo do Império. E a gente vê lá marcado o escudo do Império. Aquela globo, aqueles ramos de café também lá. Então, esse aí. Agora, o que aconteceu com a igreja matriz? Então, aí a segunda igreja, que era de alvenaria, que foi construída pelo padre Camilo, aí precisava de uma igreja maior. Aí o padre Antônio Gonçalves, que era um político, começou em 1895 e terminou em 1891, parece que foi 6 anos de construção. Ele ergueu a matriz, que é uma bela igreja de Piracá, que é uma das maiores da região. Ela ergueu a matriz. Com 6 anos, ela ergueu tudo a matriz. E ela fez um... Aí a igreja ganhou o relógio também, com o capitão deu o relógio. E, além de ser muito bonita a igreja, teve um cara que tinha um pintor lá, Antônio Navisca, ele resolveu pintar todos os papas na igreja. Pois o que aconteceu? Desde o primeiro, que era São Pedro, o primeiro Papa, até o atual de hoje. Só que o Papa que está reinando, ele é colocado no centro da TV do Vivo. Quando ele morre também, ele vai pelo quadrinho dele lá também. E aí tem a galeria dos Papas, assim, que somente uma igreja no mundo tem, que é a igreja de São Paulo, em Roma. Então só 2 igrejas no mundo todo. Exatamente. E uma delas está em Piracá. Aí também tem... O que aconteceu? Também tem a construção do Cruzeiro. Aí o que aconteceu? Em 1939 veio uma missão redentorista em Piracaia. Eles chegaram, queriam deixar um marco registrado. Como o redentorista chega na cidade, eles deixam um marco, eles deixam um monumento para lembrar dele. E queriam fazer um cruzeiro. O que aconteceu? Eles pegaram, escolheram um morro, tem Morro da Penha lá, e construíram um cruzeiro de madeira, que foi uma multidão de 400 pessoas para levar o cruzeiro, foi arrastado em carro de boi o cruzeiro. Mas colocaram o cruzeiro, mas acontece que um raio, que deu um raio num dos braços do cruzeiro, deixou o cruzeiro maneta. Deixou o cruzeiro maneta e ficou um braço. Aí teve uma pessoa que lá resolveu, que chamava José Bonetti, que era um escultor de mão cheia. Ele falou assim, vou fazer o contrário, vou fazer um cruzeiro de alvenaria. Aí começou a construção da cruzeiro da alvenaria. Fez a cruz de concreto para evitar essas coisas que aconteceram de raio, assim, né? Pôs tudo para raios, tudo lá. Mas só que ele resolveu inovar. O que aconteceu? Ele colocou um Cristo. Ele fez 2 Cristos. Tinha um Cristo que ele é muito feio, ensanguentado, colocou assim, estava muito moribundo, ele achou feio aquele Cristo. Assustou a população. Assustava a população com o Cristo. Ele resolveu construir um Cristo mais light, um Cristo mais, apesar de ele estar morrendo, pregado numa cruz, ele caminha, ele está olhando no horizonte. Entendi. Não apresenta um quadro de horrores, porque, segundo o que eu ouvi falar, é um quadro de horrores, né? Porque Cristo foi assim... Mas é o que aconteceu. E aí ficou. Aí o que aconteceu? Ficou chamado, em vez de ser chamado de cruzeiro, que aí não é um cruzeiro. Aí o que aconteceu? É um crucifixo. E se não for o maior crucifixo do mundo, é o segundo. Eu não tenho certeza, mas parece que tem um crucifixo maior. Aí é um crucifixo. Parece que tem um crucifixo, não sei se tem toda certeza, se está nos Estados Unidos. Mas esse aí, o nosso, é o segundo. Quer dizer, Piracaia está bem representado, então. E também resolveu fazer a escadaria com quase 590 degraus lá para subir. Quantas vezes o senhor já subiu a escadaria? Olha, eu subi umas 100 vezes já. É mesmo? Rapaz! É difícil, mas eu gosto muito de andar, eu já subi muito lá. Então, aí tem também... Então, isso aí eu já falei das igrejas. E tem também as estações dos trens, e também o parque ecológico, foi construído num lugar muito bonito, que antigamente a turma mergulhava nesse local lá. Muita gente chegava a óbito, né? Porque no dar o mergulho e batia a cabeça na pedra. Aí veio um prefeito lá, o doutor Célio, resolveu fazer o parque ecológico. É uma maravilha o parque, é muito bem cheio de árvore, o nome já diz parque ecológico. Um ambiente gostoso para passear. Ambiente muito bom para passear. Então o parque é ecológico. E tem também
Então, ele é muito frequentado para quem gosta da natureza. E também tem o que Piracaia possui? A Mata Atlântica. Quase toda a região dela. Uma parte, se a gente pegar a cidade de Piracaia, se a gente pegar a cidade dividida num círculo de 360 graus, mas aí a gente vê que 180 graus é desmatado, é terreno árido, que pega de um lado a outro, e outra parte é cheia de montanhas, e com vegetação, mas a outra 180 parte que fecha a 360 graus. É coberto de montanha, de árvore, que é o caso da Serra do Boa Vista, é o caso lá do Vale do Cachoeiro, que é mata. Então a cidade está dividida, uma parte com mata e outra sem mata. E o turismo lá é interessante conhecer, só que os pontos turísticos de Piracaia estão muito longe, muito afastados da cidade. Com o tempo pode ser, mas fica tudo no lado do Atibainha, lá, o Vale Perdido, que a turma usa. Isso é a cidade atual que se encontra hoje. E como é que está Piracaia hoje, seu Dito, para a gente já indo para o final da nossa prosa aqui, o pessoal que ainda não conhece, que quer vir para a cidade do interior, conhecer todas essas curiosidades que o senhor falou, como é que está Piracaia hoje? A Piracaia continua... o pessoal está expandindo mais no conhecimento, né? É interessante, mas ainda falta muito a desejar ainda. Por isso está todo o conhecimento, o turismo, que agora, depois com o término da pandemia, pode ser que aumente talvez, que volte a frequentar aí. Mas está caminhando, não está caminhando como a gente queria, aos poucos vai caminhando. Apesar de ter muito grupo fazendo movimento, o turismo, incentivo, está começando agora. É isso aí, então a gente espera que a cidade continue se desenvolvendo, principalmente agora que vai completar 205 anos. 205 anos, então nós tivemos dois aniversários o aniversário de 100 anos, que foi uma festa, aí tivemos o aniversário de 200 anos. Também a cidade já está passando já uma centenária, já a cidade centenária, de 205 anos. Espero que ela continue do jeito que sempre no incentivo, o pessoal continua trabalhando, e a gente que mora lá, a gente torce sempre para o melhor, né? Esperamos tudo isso aí, mas eu vejo algum progresso ainda, tenho certeza. Apesar da cidade caminhar pelas beiras do rio, caminhar sentido de ser uma cidade comprida. E nisso aí atrasa um pouco a administração, porque não é uma cidade homogênea, é feito num bloco só. Ela vai embora. Então que continue sendo bem desenvolvida a cidade de Piracaia, que cresça bastante, seja um bom lugar para os filhos do seu Dito morarem, os netos, porque tem muita gente... Eles moram lá, estudaram lá, hoje trabalham fora, mas tudo lá. E a população em geral, a gente torce, né, para acontecer todo mundo isso aí. E que o pessoal volte a frequentar Piracaia, volte a mostrar e conhecer o patrimônio que existe em Piracaia, que é escondido, ninguém lembra nada, mas na minha opinião, Piracaia produz um rico tesouro das igrejas, das barragens, tudo isso aí é muito bom. Com toda certeza, muitos patrimônios aqui na nossa cidade. E, seu Dito, qual que é a mensagem de aniversário que o senhor tem para deixar para a cidade de Piracaia, que vai completar 205 anos de história? A mensagem é que ela o povo continua trabalhando e seja uma cidade próspera daqui a uns anos e que também termina essa bendita, essa pandemia aí, e termine logo e o pessoal volta a crescer novamente, o pessoal que não deixe de procurar Piracaia, que conheça tudo o que tem em Piracaia de bom para oferecer. Exatamente. Essa é a minha mensagem. Muito bacana, então. Seu Dito, obrigado pela conversa. Obrigado. Pudemos aprender muito com o senhor aqui hoje, hein? Eu que agradeço pela oportunidade, entende? Então fiquei muito honrado de vir aqui prestar o meu conhecimento aqui. E quem quiser um pouquinho mais de conhecimento, é só passar na biblioteca e tomar um cafezinho com o senhor? Não, mas apesar que eu não estou na biblioteca, mas é só encontrar eu lá em Piracaia, em qualquer lugar. Está sempre por lá, o senhor tem o prazer de falar da cidade, né? Opa, a gente estamos lá e a gente bate um papo aí. Maravilha, então. Obrigado, seu Dito, e obrigado a você que ficou com a gente em mais um podcast. Se inscreve aí no nosso canal e nos acompanhe pelas redes sociais. Lembrando que aqui você fica sabendo o que tem de bom na nossa cidade. Muito obrigado e até a próxima.